Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para o 12º domingo do tempo comum do ano C. Essa leitura ela se encontra lá no livro da profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e 11, e depois o versículo número 1 do capítulo 13. De antemão já te falo, hein? Já começou a ser liberado aqui no canal os vídeos sobre a solenidade de Corpus Christi. Já corra que a primeira leitura já saiu, tá bom? Mas vamos lá. A leitura diz assim: Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Diferentemente dos últimos domingos, que a primeira leitura tem sido um vídeo bem grande, hoje o vídeo é um pouco mais curto, porque não temos muitas coisas a relatar sobre esse texto. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa que eu quero te contar, quando o profeta escreve esse texto, ele não está pensando em Jesus, tudo bem? Ele está contando diante de uma realidade que ele está vendo, mas no final nós vamos fazer uma leitura cristológica, tomando como base um evangelista. Então vem comigo. Primeira coisa, como você percebe, é que fala de como se o povo fosse chorar por aqueles que feriram de morte. E esse povo são os habitantes de Jerusalém, casa de Davi. Então vamos entender um pouquinho. Parece-nos que alguém foi morto pelas próprias pessoas que eram de Jerusalém, que era a cidade principal do centro religioso daquele povo. E aqui diz que vai ser derramado sobre eles um espírito de graça e de oração, e após esse derramamento eles vão se arrepender. Por isso que aqui diz que eles vão chorar, como quem sente a dor pela morte de um primogênito. Então a gente percebe que parece que alguma coisa aconteceu naquela região, alguma injustiça com essa pessoa que não tem nome, que nós não sabemos quem é, e que sim, Deus vai derramar sobre o coração desse povo esse coração contrito, que se arrependa. E aí vai dizer, inclusive, no versículo 11, naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Isso aqui era o chamado Deus da chuva, que o povo pagão tinha o costume de chorar e se humilhar pedindo chuva. E aí, essa realidade e diz que nesse dia haverá uma fonte acessível para que o povo se purifique. E aí, não temos muita coisa a comentar, já expliquei o contexto. O que é que tem a ver então com Jesus? E aí eu anotei aqui para não esquecer que João, no capítulo 19, versículo 37, ele acaba fazendo essa mesma referência a esse texto de Zacarias. Jesus seria esse homem justo e inocente que foi morto pelo próprio povo, inclusive líderes religiosos. Entende? Povo de Jerusalém. E que, da mesma forma como aconteceu aqui, é uma promessa de que Deus vai derramar o Espírito, podemos fazer aqui uma alusão ao Espírito Santo, que gera então conversão. Mas o que para nós pode ficar de reflexão aqui? Não apenas olhar para o sofrimento de Jesus, mas olhar quantas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós que somos da igreja, crucificamos tanto o irmão, seja pelo pecado que ele tem, seja por algumas coisas, nós excluímos as pessoas, nós não acolhemos, nós não amamos. E nós estamos fazendo a mesma coisa que o profeta Zacarias aqui teceu essa crítica em sua profecia. Que nós, amados irmãos e irmãs, comecemos a refletir como está sendo a nossa ação para com o outro. Deus nos convida a amar. Amar, amar, amar e amar. Nada mais que isso. Eu espero que a gente, diante desta reflexão, pensemos: quantas vezes eu tenho matado o outro com palavras, com ações, seja na minha própria paróquia, seja no meu emprego, na minha família. Deus nos convida a mudar de atitude. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E até o nosso próximo vídeo, que vai ao ar amanhã, já sobre o domingo ainda, ao meio-dia com o Salmo Responsorial. Até lá.